Crítica 66, O Exorcismo. Ó, vale a pena, mas é assim, pode ir que o medo que você vai ter desse filme é temporário. O filme ele vai dar medo, tem horas que vai dar susto, vai dar aquele né, vai dar aquele susto, né? É bom os efeitos sonoros, é boa a interpretação do Russell Crowe, é indiscutível, mas o filme ele perde um pouco do meio pro fim, metadinha assim do fim, e fala, cara, alguma coisa aconteceu no filme, ele perde um pouco a mão. É um filme bem legal. Aqui, ó, o diretor é o Joshua Miller, mas esse cara é o segundo longa-metragem que ele faz, né? Ele é mais experiente como ator, ele tem muitos filmes já como ator, e esse aqui ele encarou ser diretor. Todo filme que tem exorcista tem que ter um padre, que seria o exorcista, tem que ter, então, possessão demoníaca, né? Vai ter que ter, né? Então vai ter que ter ali. Então tem um padre, se tem possessão demoníaca, normalmente tem uma criança, né? Pro negócio ficar mais pesado. Nesse aqui não tem criança. Menos mal, né? Tem uma história conturbada de pai e filha aqui também, que é muito comentado, né? Muito comentado aqui a história de pai e filho, né? E a ideia dele é o seguinte: existe uma lenda, quem vê Exorcista, quem lembra do Exorcista lá dos anos 70 também sabe disso, que todo mundo diz que os que interpretam, né? Os atores que interpretam filmes de exorcismo normalmente tem algum problema na vida. Fora cinema, né? Fora. ou o cara morre de forma trágica, ou ele tem problemas psicológicos, traumas insolúveis, né? E aí isso é colocado no filme, né? Poxa, será que isso realmente é real, né? O que acontece? E nesse filme aqui tem um demônio bem no momento em que um filme está sendo desenvolvido, um filme de terror. A ideia desse filme é o seguinte: tem um filme de terror sendo desenvolvido, né? E aí acontece que o ator principal do filme de terror, ele, sofre um acidente grave, e ele ia interpretar o filme, e aí ficou sem ninguém para interpretar aquele filme. Aí chamaram um ator das antigas, que no caso é o Russell Crowe que interpreta, e aí ele fala, vou lá, vou aceitar, tô sem trampo mesmo, tô precisando, vou fazer esse trampo. E aí beleza, aí ele entra nessa, só que quando ele entra também, aí você vê que, né, tem um lance de possessão demoníaca ali, algumas coisas estavam acontecendo ali. E aí tem toda aquela discussão, será que ele voltou ao alcoolismo? Será que é o alcoolismo que tá deixando ele doente? Será que é o demônio que tá deixando ele doente, né? Então, essa é a ideia. Então, é um filme metalinguagem, é um filme metalinguístico aqui, vamos dizer, que é um filme falando da produção de um outro filme, né? É isso que é legal dessa história, desse enredo, entende? Então, o Russell Crowe interpreta um ator. É uma metalinguagem de cinema de terror. Metalinguagem porque é cinema falando de cinema, né? Quando você tem algo falando da produção daquilo, né? Você chama de metalinguagem. No caso, o cinema, quando fala de produção de cinema, né? Você tem metalinguagem. Assim como o filme Era Uma Vez em Hollywood também é um filme de metalinguagem, que fala de criação de cinema. Aqui é um filme que fala sobre o trabalho do ator, o trabalho do diretor, o trabalho da iluminação, o trabalho do cenário, da cenografia, né? Dos efeitos especiais. Então tem várias coisas legais aqui para se ver. Tem a presença do padre, direção de arte clássica, a gente chama de clássica porque realmente não tem nada de muito efeito, mas o que é legal da direção de arte aqui é que eles vão colocar os elementos clássicos do terror, né? Vai ter lá uma iluminação fechada, né? Os efeitos sonoros são excelentes, que fazem, na verdade, os momentos de terror acontecer, são os efeitos sonoros, né? Aquele grito aqui, um vidro que cai, alguma coisa, um susto que acontece, é muito bacana isso aí. Aí tá aí, né? Russell Crowe interpreta Anthony Miller, um ator que está se preparando para fazer um filme de terror. Aqui, por exemplo, você pode ver que essa cena ele já tá todo ensanguentado, que ele não sabe por que ele tá ensanguentado já. Então ele fica naquela, sei lá, será que eu bebi demais? Sei lá o que aconteceu, entendeu? Então tem algumas coisas aqui. Aí tem a Ryan Simpkins, que interpreta a Lee Miller, que é a filha dele, que volta depois de um tempo fora, né, que eles estão brigados. E a Chloe Bailey, que interpreta a Blake Holloway, que faz a mina que fica possuída no filme que eles estão desenvolvendo. Então os efeitos especiais jogam nela
todo um efeito de possessão, né? Rola umas histórias interessantes, bem intercaladas aqui. Aí tem alguns atores que aparecem meio que rapidamente. Eles são importantes na trama, mas eles aparecem rapidamente. No caso aqui, o Adam Goldberg interpretando o diretor, que faz o Peter, e o Sam Worthington fazendo o Joe, que seria o cara que iria fazer aí, tipo, né, um papel dentro do filme, que também, veja, eles aparecem muito pouco, esses personagens são muito pouco trabalhados, esses dois, podiam ser mais trabalhados. Tem mais um padre aqui, que eu não sei se eu peguei a imagem dele, mas tem um padre, tem um cara que interpreta um padre de verdade mesmo, que seria o consultor do filme para ver se eles estão batendo certo com o que eles esperam. Então tem que ter um padre de verdade para garantir que tá valendo ali, né? Aí tá aqui, ó, os efeitos especiais, os efeitos sonoros são ótimos, a gente viu aqui, e a gente não tem muito o que falar dele, não tem muito o que falar desse filme. Esse filme, ele não é assim surpreendente, ele vai dar alguns medos aqui, você vai ver cenas com o Russell Crowe interpretando, fantástico, né? Não precisa dizer, ele é bom demais, né? Ele é o que segura o filme mesmo, né? Mas ele, aí que tá, o filme ele tem uma crescente, né? Ele tem começa, né, com o Russell Crowe com dúvida, né? O Anthony Miller lá com dúvidas se vai fazer ou não vai. Depois ele aceita o papel, ele fala vamos, então começa a ter um crescendo. Quando ele começa a fazer as cenas e ele realmente tem as versões possuídas dele, aí o negócio que seria o momento que você fala, agora vai ser bom demais. Quando o demônio aparece, porque sempre tem que ter um demônio no filme de terror, ainda mais com o nome de exorcismo, você espera isso, né? Você chega lá e não vê um demônio, você fala, não, para aí. Você vai lá pra ver demônio. Aí você chega lá, aí na hora que vê o demônio você fala, pô, agora vai, né? Aí você fala, pô, não foi, sabe? Parece que não foi. Tipo, a conclusão do problema, né? Depois dos efeitos especiais, das pessoas levitando, né? Das coisas voando, beleza? Você fala, pô, isso aqui vai ser uma briga, né? Épica. Cara, podia ser mais, entendeu? É só isso que eu digo. O filme, mas ainda assim é legal de ver, mas como sempre é bom que você vê no escuro, né? É bom que você veja no frio, né? Pra ficar mais medonho ainda, né? Porque ver filme de terror, né? De dia, não rola, né? Sei lá, perde um pouco do glamour, né? É legal, o filme é bem sombrio, tem bons efeitos especiais e bons efeitos sonoros, mas o problema dele eu acho que tá só no roteiro. O roteiro dele e um pouco da direção, né? Que eu acho que faltou explorar um pouco mais de outros personagens pra dar mais corpo no negócio. Até mesmo, né? Com o padre verdadeiro lá na história seria mais legal ainda.